A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa escola dominical. Lembro a todos que nos assistem que qualquer pessoa com um mínimo de 75% de frequência na escola bíblica dominical ou num grupo missionário ou pequeno grupo, você se habilita ao final do trimestre a um certificado naquele assunto. E, ao final de 3 anos, você recebe um certificado pelo ICI, Instituto Cristão Internacional. Lembro que as nossas revistas, elas são de excelente qualidade, têm um preço muitíssimo acessível e estão à venda nas livrarias evangélicas. Se, porventura, você tiver qualquer dificuldade em adquirir as nossas revistas, você pode ligar para o telefone que aparece no seu vídeo ou para o site, que também está aparecendo. Eu te convido a pegar tua caneta, tua Bíblia, tua revista, teu caderno e chamar outras pessoas, porque a nossa aula já vai começar. A nossa lição de hoje é a número 12, o estudo devocional da palavra, o estudo pessoal da palavra. Os objetivos dessa aula são explicar o relacionamento entre o procedimento padrão, que nós vimos, e o propósito principal do estudo bíblico devocional, e obter maior vigor espiritual e uma mais profunda vida espiritual através da aplicação do estudo bíblico devocional. Vamos às leituras. Convido a nossa classe, você que está em casa, a lermos todos juntos o nosso texto áureo. Vamos lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Juntos também vamos ler a verdade prática. Jesus deixou-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Muito bom. A nossa leitura bíblica se encontra em Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 5. Eu queria convidar a Brite para fazer a leitura, por favor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Leitura maravilhosa, né? O mundo fala para a gente sobre marketing pessoal, as pessoas estão cada vez mais egocêntricas, mais orgulhosas, e Cristo vem falar para a gente justamente o contrário, né? Da gente se doar, considerar os outros superiores a nós mesmos. Uma bênção, um texto muito lindo. A nossa lição ela está dividida em 2 blocos, passos do estudo devocional e aplicação do estudo devocional. Escutem só, pensem num viajante faminto que encontra uma árvore carregada de frutos. Então ele fica assim, seu único desejo, sua única vontade é comer esses frutos, não é verdade? E se saciar, se refrescar. Depois de comer, aí sim ele vai prestar atenção. Ele pode prestar atenção na árvore, o formato, as folhas, outros frutos, cor, fragrância. Bom, não importa quanto ele satisfaça a sua curiosidade a respeito da árvore. O que lhe matará a fome, sem dúvida, é comer o fruto. Assim também é com a Bíblia. Todos os aspectos são intrigantes, são interessantes. Nenhuma mente humana jamais alcançará a sua altura ou a sua profundidade, porque como seu autor, ela é eterna, ela é infinita. Maravilhosa palavra de Deus. Olha só, mas tem alguns aspectos de versículos conhecidos que continuam a surgir a cada dia. A cada dia nós temos um significado diferente, por mais que a gente leia os mesmos textos. O alimento da Bíblia, ele é espiritual. João fala isso no capítulo 6, quando Jesus diz, que as palavras que ele nos disse são palavras de espírito e de vida. Eu queria fazer uma pergunta e uma colocação para o Mota. Será que nós estamos nos alimentando adequadamente? Como é que está a nossa alimentação? Perguntar para o Mota. Mota, tu te lembras o que é que tu almoçaste na segunda-feira passada? Não lembro.
E se eu te perguntar, tu lembras o que tu jantaste na quinta-feira da semana retrasada? Também não. E se eu te perguntar uma outra coisa, Mota, no primeiro domingo desse mês, tu estavas na igreja, qual foi a pregação? Você lembra qual foi o texto básico da pregação? Não. É engraçado. Se a gente for analisar, a gente não vai lembrar. Mas, Mota, tu almoçaste semana passada, todos os dias? Almocei. Jantou? Também. Foi para a igreja também? Fui. Então, tu te alimentaste. Embora tu não te lembre, tu te alimentaste. Agora, se você não tivesse se alimentado, o que teria acontecido contigo? Deixa de almoçar. O que acontece? Você vai Morrer. adoecer e morrer. Da mesma forma é com a palavra de Deus. Nós somos tricotômicos. Esse termo assim um pouco assim rabuscado, mas rebuscado, mas ele significa assim, que nós somos essencialmente corpo, alma e espírito. Nós precisamos de alimento físico e precisamos de alimento espiritual. Mas olha só, não é qualquer alimento, é alimento saudável. Hoje, uma das principais causas de doenças e de mortes no mundo inteiro é a má alimentação. O homem está se alimentando muito mal. Da mesma forma, nós temos que ter cuidado com o nosso espírito, porque nós estamos, às vezes, nos alimentando de coisas que não são coisas boas. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós falamos e citamos sempre que quem não está lendo a Bíblia, ou quem não está frequentando uma igreja, eu estou falando de igrejas sérias, né? Está perto ou de ser chamado pelo Senhor Jesus, ou então de se desviar. Porque nós fomos feitos para ficar juntos, para ficar em comunhão na igreja e para estarmos nos alimentando o nosso espírito pela palavra de Deus. Eu queria aproveitar e perguntar para o pastor Cachado. Pastor Cachado, na sua opinião, qual é o principal propósito do estudo bíblico devocional, pessoal? Qual é o principal propósito? É conhecermos a palavra, nos alimentarmos da palavra de Deus e fazer essa aplicação pessoal, ou seja, na nossa vida. Muito bem. Exatamente como Jesus fazia e aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Obedecer à vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Isso tem muito a ver também com as decisões que nós tomamos. Isso tem a ver com a nossa inteligência. E até acho que já comentamos em algum momento. Inteligência, a etimologia, a raiz da palavra é inter eligere. Escolher entre, é o livre arbítrio. A vida, ela é feita de escolhas. E nós precisamos escolher, nos alimentar bem, de forma saudável. Não só fisicamente, mas espiritualmente é muito interessante. Bom, ele é meu exemplo pelo fato de que, pela sua própria vontade, foi completamente obediente a Deus. Quem é esse? Jesus. Ele foi obediente a Deus e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Os versículos de 9 a 11 mostram o grande poder e glória que Jesus recebeu do Pai. Mas por que Jesus recebeu esse grande poder e essa grande glória? Alguém pode responder? Gabriel, diga. Porque assim, Jesus foi humilde e obediente até a morte de cruz. Muito bem. Então, por ter sido obediente, ele foi glorificado. A minha força para viver como Jesus vem da união da minha vida com a vida dele. Somos ramos enxertados. Obediência a ele vai resultar na glória futura. Voltamos já.